Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 37. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 37. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Tem alguém que crê nele aqui? Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Feche seus olhos. Espírito Santo, Tu és o Senhor da igreja, e eu sei que o Senhor está nesse lugar, porque eu conheço esse cheiro. Movimenta sobre nós nessa noite. Fala por meio da Tua palavra, ministra aos nossos corações. É com temor e tremor que cumpro essa tarefa, e eu peço que o Senhor possa me guiar, para que aquilo que o Senhor tem gerado no nosso tempo a sós, possa ser agora ministrado e revelado ao Teu povo nessa noite. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tome o seu assento. Aleluia. Pela manhã, compartilhamos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. E foi um tempo muito especial e tremendo. Sentimos a presença dele naquele lugar. É algo que tem me atraído ao longo desses meses. Eu sinto que o Espírito Santo está nos chamando para estar a cada vez mais próximo. E nunca é demais orar. Nunca é demais se entregar. Há sempre uma possibilidade de se doar um pouco mais. E eu penso que chegou um tempo em que o Espírito Santo tem atraído algumas pessoas para a sua presença, para viver experiências que até então não foram vividas, para ser gerado algo que até então não foi gerado, de poder partilhar daquilo que as Escrituras traz para nós como verdade, promessas que foram declaradas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como esta que aqui citei. O Espírito Santo, ele não é importante apenas, ele é fundamental para a manutenção e o progresso da igreja. Não há como a igreja ser igreja sem a pessoa do Espírito Santo. E precisamos tratá-lo como ele merece ser tratado. Não como um ventozinho que sopra, ainda que ele se manifeste dessa maneira. Não apenas como um foguinho que se aquece, ainda que ele se manifeste também dessa maneira. Não como um terremoto, assim ele pode se manifestar também, mas tratá-lo como uma pessoa, como alguém que quer se relacionar, como alguém que quer estar à disposição para estabelecer comunhão, estreitar laços de intimidade, identificar seu cheiro, sua voz, sua presença, andar ao seu lado e perceber, Ele está aqui.
Eu penso que Ele tem nos chamado a essa experiência. Eu penso que Ele está atraindo muitas pessoas para viver isto. E eu tenho, em alguns momentos da minha vida, dedicado horas. E como isso tem sido proveitoso. Como isso tem feito bem na minha espiritualidade, tem gerado saúde. Tem me feito entender que vale a pena se entregar um pouco mais. Vale a pena se doar um pouco mais. E quando essa doação ela acontece de fato e de verdade, você começa a perceber que certas coisas que até então são importantes para você, na presença do Espírito Santo não faz mais sentido. Você começa a deixar aquilo que atrapalha o teu relacionamento com Ele. Você passa de fato priorizá-lo como alguém que você está disposto a se relacionar todos os dias. Sabe aquela pessoa tão agradável que quando ela está distante de você bate uma saudade? Eu penso que o Espírito Santo quer gerar isso em nós. E a minha oração é que a nossa igreja possa partilhar dessa experiência. Porque o Espírito Santo é tudo. Pode faltar finanças na igreja, mas não pode faltar o Espírito Santo. Pode faltar recursos, mas não pode faltar o Espírito Santo. Pode nos faltar o templo, mas não pode nos faltar o Espírito Santo. Pode nos faltar vestimentas, pode nos faltar o que for, mas não pode faltar o Espírito Santo. Davi chegou a declarar: pode tirar tudo de mim, Senhor, mas uma coisa eu te peço, não retire de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi tinha a convicção de que sem o Espírito não há vida, sem o Espírito não há fôlego, sem o Espírito não há força. A Bíblia fala sobre alguns atributos do Espírito Santo e eu quero compartilhar com você. Vamos lembrar que o Espírito Santo foi mais uma promessa bíblica. E Jesus por muitas vezes mencionou acerca desta promessa. A gente acaba destacando muitas vezes Atos 2, porque Atos 2 revela o que Joel, capítulo 2, verso 28, declarou: e há de vir que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os filhos e os anciãos terão sonhos, e até os servos e as servas do seu espírito seria derramado. Mas Jesus, em alguns momentos da sua carreira ministerial, tornou claro os atributos do Espírito Santo. O capítulo 14, 15 e 16, especificamente do Evangelho de João, trata um pouco sobre esse assunto. Vocês lembram que o próprio Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele também fez menção do Espírito Santo. Em Lucas capítulo de número 24, verso de número 49, ele dá uma ordem: permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, verso de número 8, ele reforça essa profecia, e ele declara que desceria sobre os seus o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o povo permaneceu à espera do derramar do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para dar oxigênio à igreja, para cumprir sua missão. Mas existem outras atribuições que eu queria destacar nessa mensagem, eu queria que você entendesse. O Espírito Santo é aquele que nos trouxe até aqui, sim ou não? O Espírito Santo foi quem nos deu a força para continuar vencendo, sim ou não? Foi Ele quem te livrou de algumas armadilhas que Satanás colocou em sua frente, sim ou não? Você está aqui é resultado de uma obra do Espírito Santo. Eu não sei se você entendeu a dimensão do que isso significa, mas era motivo de dar glória a Deus misturado com aleluia. Porque o Espírito Santo te livrou de laços de morte, ainda que os seus olhos fossem ocultados a esses laços, mas o Espírito Santo te livrou. É por isso que você está aqui.
O Espírito Santo te deu a força para continuar, porque muitas vezes pairou sobre o seu coração o desejo de desistir, e o Espírito Santo mais uma vez trouxe uma palavra dizendo: não pare, não desista, persevere, continue. Alguns talvez pensaram em tirar a sua própria vida, ouvindo a voz de Satanás, e o Espírito Santo chegou do outro lado e falou: isso não é para você. O que eu tenho para a tua vida vai além disso. Quantos aqui já viveram em momentos de profunda ansiedade, à espera de algo que nunca acontecia, e o Espírito Santo disse: espera pacientemente no Senhor. Por isso vale a pena ser amigo desse companheiro, vale a pena andar de mãos dadas com ele, vale a pena estreitar laços de relacionamento. Mas além dessas coisas que citei a vocês, o Espírito Santo também é aquele que consola. Quantos aqui já perderam entes queridos? Levante uma das suas mãos. Eu sei que a pergunta é retórica, né? E quantos aqui identificaram que mesmo no dia da dor, o Espírito Santo consolou? Meu Deus. Eu estava contando, acho que para o Leandro, hoje nós estávamos conversando, e eu contei uma experiência que eu tive no ano de 2019, quando meu pai faleceu. Depois daquela notícia que a gente não quer ouvir de ninguém, mas infelizmente vem para todo mundo. Eu me lembro, Gorete estava do meu lado, e quando o hospital liga para dizer: vem aqui, você já sabe, faleceu. Eles não falam, não sei se é uma estratégia, não sei. Mas ao chegar lá, recebemos a notícia da morte. Desabei. Só que no momento em que eu estava desabando em lágrimas, aquela voz inconfundível soou no meu ouvido: confia em mim. Aquilo não aplacou as lágrimas, mas diminuiu a dor. Aquilo me fez acreditar que um dia nos veremos. Aquilo gerou uma esperança no meu coração, uma convicção de que a morte, para quem serve a Jesus, não é o fim, é apenas um novo ciclo na eternidade. Você sabe quem oxigena isso em nós? O Espírito Santo. Não tem quem saiba fazer esse trabalho com perfeição, a não ser o Espírito Santo, porque biblicamente ele é chamado de o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 26, fala sobre isso. Mas além de promover consolo, ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O livro de João, capítulo 16, verso de número 8, fala sobre isso. Ele é aquele que nos convence dos nossos erros. E olha, se não tivesse o Espírito Santo para nos convencer, estaríamos trilhando um caminho rumo ao abismo. Porque se ele não entra em cena, todos nós nos perdemos. Se ele não entra em cena, a morte é só uma questão de tempo. Se ele não rompe com um ciclo, a tendência de nós falharmos é gigantesca. É ele quem traz à luz, ao nosso conhecimento, muitos pecados ocultos. É ele que demonstra os nossos erros. É ele que revela as nossas falibilidades. É ele que mostra que o nosso caminho é tortuoso, mas o que ele tem para nós é um caminho de perfeição. É ele que traz à luz aquilo que muitas vezes tentamos esconder. É ele que diz: os outros podem não saber, mas eu sei. O Salmo de número 139, o salmista fala: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Se tem alguém que conhece a gente por dentro e por fora, esse alguém se chama Espírito Santo.
Ele é quem nos convence das nossas faltas. Mas além disso, o Espírito Santo ajuda-nos em nossas fraquezas. Só um, glória a Deus, oh meu Pai. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, verso de número 26. Olha quantas coisas maravilhosas se contém nesse texto. O apóstolo Paulo diz à igreja de Roma: o Espírito Santo ajuda-nos em nossas fraquezas, porque nós não sabemos de pedir como convém, isto é, até para orar a gente tem dificuldade, e Ele entra em cena e nos ajuda a orar. E mais, há um atributo: intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sente a dor que eu sinto, Ele sente a dor que você sente, Ele te ajuda na tua fragilidade. Ele sabe que você não pode, que contigo não dá, mas com Ele no barco a coisa vai acontecer. Eita glória! Era para você estufar o peito, murchar a barriga, levantar a mão e dar um glória a Deus misturado com aleluia. Porque o Espírito Santo nos ajuda. E vamos combinar, a gente é fraco, mas nele somos fortalecidos. Esse é o Espírito Santo. Você pode dizer: Espírito Santo, eu estou aqui, eu te quero, eu te desejo. O Espírito Santo é aquele que nos habilita para cumprir a missão. Tu acha que você faz pelas suas próprias habilidades? Se enganou. Se você estava caindo nessa armadilha até aqui, em nome de Jesus você sairá dela. Porque não tem nada a ver contigo, mas tem tudo a ver com Ele. Oh meu Deus do céu. Quem lhe capacita é o capacitador. Quem te usa é aquele que tem todo o poder. No livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Economiza no glória para você dar no final. Pois Ele me ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração, a dar cura aos enfermos, a pôr em liberdade os cativos, a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quem te dá habilidade é o Espírito Santo. É Ele que toma a sua boca para ministrar a alguém que precisa ouvir aquela palavra naquele exato momento. É Ele que lhe concede a autoridade para quando você levantar a sua mão ao encontro do aflito, ele ser liberto na autoridade do nome de Jesus. É o Espírito de Deus que lhe dá a condição para ir até o cativeiro, abrir as portas da prisão e arrancar o cativo daquele lugar. É o Espírito de Deus que lhe dá condições para isso. É o Espírito de Deus que te conduz ao enfermo. E quando você põe a mão sobre ele, libera uma palavra, o enfermo é curado. O Espírito Santo. Foi Ele quem habilitou muitos homens e mulheres na história da Bíblia. É Ele quem habilita a igreja. Esse texto que citei de Isaías 61, verso 1 e 2, foi uma profecia que se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 4, enquanto Jesus estava numa sinagoga em Nazaré, alguém entrega a ele o rolo do profeta Isaías. E ele começa a ler exatamente nesse trecho. E ele disse: hoje se cumpre essa profecia. Contudo, aquela palavra não se restringiu ao ministério do Machia.
ela continuou operando. Tanto é verdade que em Atos 2, você conhece bem essa história, após o derramar do Espírito Santo sobre o cenáculo, onde 120 pessoas ali se encontravam, e a história vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir, todos foram cheios do Espírito Santo. Vou repetir mais uma vez, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Quando aquele povo sai de dentro do cenáculo e pisa nas ruas de Jerusalém, algumas pessoas que ali estavam de várias regiões, de línguas diferentes, celebrando a festa de Pentecostes, alguém olhou aquela cena, provavelmente uma cena incomum, porque ninguém vai chamar o outro de bêbado se ele não está vendo algo estranho. Porque muitas vezes quando o Espírito Santo se manifesta, não é para ter compreensão humana. Ninguém compreende a ação do Espírito Santo. Quem conhece a mente de Deus, senão o próprio Espírito de Deus? Só que depois daquele momento, a Bíblia diz que Pedro toma a palavra, e eu quero profetizar isso sobre a nossa igreja. Quem entender, dá glória a Deus. Pedro toma a palavra e diz: nós não estamos bêbados. É 9 horas da manhã ainda. O que está acontecendo aqui foi aquilo que o profeta Joel declarou em sua palavra: e há de vir que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Segura no glória, que a profecia ainda não chegou. Pedro então começa a fazer o seu primeiro, talvez o mais belo sermão. Um pescador rude, não tinha conhecimento de retórica, oratória, mas quando o Espírito tomou a vida dele, começou a falar. Já tem uma lição aqui. A tua missão é abrir a boca, porque quem vai falar por você é o Espírito de Deus. Alguém está entendendo? Mas calma, ainda não profetizei ainda. Depois de Pedro ter dado um belo sermão, e no verso de número 37 é extraordinário, do capítulo 2 do livro de Atos. A Bíblia diz que alguns homens que ali se encontravam disseram: o que faremos, irmãos, diante dessas coisas? Assustados, me permita usar uma expressão difícil, estupefatos. Pastor, me explica melhor popularmente: de queixo caído. Pronto. Começaram então a se questionar, a indagar: o que nós vamos fazer diante dessas verdades que a nós foram reveladas? Pedro toma a palavra de novo, Luciano, e disse assim: arrependam dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uau! Sabe como começou? Um por um, Vandro, levantar a mão e aceitar Jesus. Um por um, levantar a mão e aceitar Jesus. Um por um, levantar a mão e aceitar Jesus. Tinha alguém fazendo a conta lá, porque Lucas colocou lá em Atos, disse que quase 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus através do poder do Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele, agora, não sei se você vai dar glória, espero que sim. O Espírito Santo é aquele que te traz força para lidar com as tribulações da vida. Ué, você deu glória? Porque quem quer andar com o Espírito Santo está andando na contramão do mundo. Quem quer andar com o Espírito Santo vai bater de frente com esse mundo que é imoral, com esse mundo que é corrupto, com esse mundo que é mau. O Espírito Santo nos alerta de que sim, em algum momento, as pessoas falarão mal a seu respeito, de que tentarão arranhar a sua imagem, de que tentarão destruir a sua integridade, de que tentarão te rotular, dizendo o que não deveriam dizer.
O Espírito Santo te dá força para suportar essas coisas. Chamaram o mestre de Beelzebu. Tu acha que vão refrescar para você? Chamaram o mestre de comilão e beberrão. Tu acha que vão refrescar para você? Agora cuide da tua integridade, porque Deus vai cuidar da tua reputação. Porque se você anda com o Espírito Santo, podem tentar arranhar a tua imagem, mas não vão conseguir. Porque quem vai ratificar suas ações é o Espírito de Deus. E eu vou te dizer mais. Se estão tentando falar algo que não é verdadeiro, alegra-te, porque tu está no caminho certo. Porque o Satanás não levanta para quem já está do lado dele. Ele levanta para quem está do lado do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos dá força e mais, nos faz se alegrar com a perseguição. Esse é o paradoxo da fé. E aí eu vou liberar uma palavra para você. Não fala assim, Senhor, me tira da tribulação. Fala isso não. Fala assim, Senhor, me dá sabedoria para lidar com ela. Não deixe o teu espírito fugir da minha presença não, porque Ele é quem vai me dar condições de caminhar. Em Atos capítulo de número 3, e aí eu vou finalizar aqui. Vocês lembram da história de que Pedro e João estavam indo à hora nona para orar no templo. E as margens da Porta Formosa, que era um acesso ao átrio do templo e o acesso mais importante, o fluxo de pessoas ali era gigante. Havia um homem que esmolava, coxo. Estrategicamente, ele permaneceu ali, pensou, maior o fluxo de pessoas, a probabilidade de más esmolas. Só que naquele dia, chegou Pedro e João, igual eu e você, sem uma moeda no bolso. Se virar do lado do avesso, não cai nem pena. Ele estende a mão e diz, me dá uma esmola. Aí Pedro e João faz aquilo que muitas vezes você e eu faz quando alguém nos pede dinheiro. Não tenho prata, não tenho ouro. Hoje a gente usaria as expressões, não tenho dinheiro, não tenho cartão. E aí Pedro vira para aquele homem e fala, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu fico imaginando, Anderson, aquele cara falando assim, pô, ele não tem prata, não tem ouro, o que eu tenho eu te dou deve ser mais do que isso. Eu acho que ao invés de uma mão ele colocou as duas. Ele falou assim, hoje é o meu dia. Pedro falou assim, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro esticou a mão para ele. E ele levantou, saltando de alegria. Passou boa parte da sua vida fora do templo. Agora está dentro do templo, louvando ao Senhor. Mas calma. Depois disso, o que Pedro faz? Uma excelente oportunidade para pregar o Evangelho. Seu segundo sermão. E aí o que ocorre? Alguns ditos guardiões da lei tomaram Pedro e João e levaram ao Sinédrio. E começaram a dizer, com que autoridade vocês fazem essas coisas? E Pedro então, cheio do Espírito Santo, fala, aquele que foi rejeitado por vocês, a pedra angular, rejeitada pelos seus construtores, mas aprovada por Deus, Jesus Cristo, o que ressuscitou dentre os mortos, é por Ele que fazemos essas coisas. Aí esquentou o negócio. Começaram a açoitá-lo. E quanto mais açoitavam os homens, mais eles se alegravam. Depois de alguns açoites, alguns do Sinédrio disseram, vocês não vão pregar mais sobre isso. Capítulo 4, verso de número 20. Não deixaremos de pregar daquilo que temos visto e ouvido.
pode bater na gente, mas a gente não para. Pode arrancar o nosso couro, mas a gente não para. Eu fui tão impactado pela presença do Espírito de Deus, que o meu interesse, o meu desejo, o meu prazer é obedecê-lo, ainda que no meu corpo eu traga marcas, ainda que na minha alma eu traga marcas, eu quero andar de acordo com a vontade do Espírito Santo. Aleluia! Eles saíram dali animados, Nádia. Chegaram na igreja e contaram o que estava acontecendo. Eu imagino rasgados, com sangue nas costas, mas com um sorriso de orelha a orelha, Patrícia. Sorrisão. Irmão, quem é que fica sorrindo numa surra? Quem é que se alegra em ser açoitado? Você sabe quem promove isso? Te digo, o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a te mostrar beleza na dor. Pastor, que loucura é essa? É, porque muitas vezes essa dor é em prol do Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito Santo te faz ver a vida por um outro olhar. O Espírito Santo começa a te revelar os mistérios que estavam ocultos ao coração de Deus. O Espírito Santo começa a tornar tangível aquilo que durante muito tempo tentaram esconder. É o Espírito Santo que faz essa obra. É o Espírito Santo que te faz sair animado quando alguém tentou sujar a sua reputação. Alguns se desesperariam, outros deixariam até de caminhar, mas quem tem o Espírito Santo se alegra porque está na presença de Deus. Eu finalizo com o texto de Romanos capítulo 5, verso de número 5. Esse texto diz que Deus derramou o seu amor em nós, pelo seu Espírito. O amor de Deus que transborda em nós, nos alcançou pelo Espírito Santo. Quer um conselho? Alguém disse assim, se conselho fosse bom, não dava, se vendia. Mas a Bíblia está repleta de conselhos. Pega quem quer, e é de graça. Ande com o Espírito Santo. Pastor, mas ele está dentro de mim. Amém. Mas o que eu estou dizendo é, se relacione com ele. Ande lado a lado com ele. Identifique a sua voz, o seu cheiro. Perceba que aonde você está, ele está bem ali. Entra no a sós com ele, entra no secreto com ele. Ele está atraindo a igreja para caminhar com ele lado a lado. Eu quero convidar você a ficar em pé. Aleluia. Eu tenho lido um livro, aliás eu já li ele algumas vezes, estou lendo ele pela terceira vez. Eu gosto de pegar livros que eu já li para ler novamente, para relembrar alguns pontos. Eu estou finalizando a leitura de um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Para quem não leu ainda, é uma recomendação que eu dou a vocês. E o pastor Benny Hinn, que foi quem escreveu o livro, ele fala sobre essa relação com o Espírito Santo. Ele explica um pouco da sua experiência, ele conta um pouco da sua experiência. E eu identifiquei muita coisa que eu estava vivendo a partir desse livro. E a minha oração é que nós, enquanto igreja, possamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Andar com Ele. Assim como você anda com alguém que você ama muito. Sente falta dessa pessoa. O Espírito Santo está nos chamando para isso. Amados, eu tenho passado hoje 3 horas em oração. Às vezes eu passo boa parte da madrugada só com o Espírito Santo. Eu vou contar um testemunho para vocês
a sensação que eu tenho naquele ambiente é de que há um ser glorioso que está sobre aquele lugar. Quando ele chega, a impressão que eu tenho é que ele fala: eu cheguei, eu estou aqui. E esse tempo tem sido maravilhoso, porque, amados, nessa vida bagunçada que a gente vive, nessa correria, às vezes a gente não dá a devida atenção a quem merece, a quem espera essa atenção. Faz aquela oração ligeira: eu já vou orar lavando louça, e não tenho nenhum problema com isso, você pode fazê-lo, mas nada substitui o a sós, nada substitui. Chegou um momento da gente parar tudo, irmão. Sabe aquele momento que tu deixa a televisão de lado, Cícera? Sabe aquele momento que a hora que os filhos começaram a dormir, tu falou: essa é a hora, não vou perder tempo não. Eu vou passar algumas horas aqui só com o Espírito Santo. É onde você larga celular, e olha que a gente precisa disso, né? É a hora que você larga as séries, é a hora que você larga tudo. Esquece boleto, esquece as contas que precisam ser pagas no outro dia, esquece aquelas que estão atrasadas, até porque a tua ansiedade não vai resolver, não vai pagar. Você começa a entrar na presença do Espírito Santo e começa a falar: Espírito Santo, eu quero só a tua presença. Eu queria convidar você que quer estreitar mais esse laço a vir aqui na frente, eu quero orar por você. Pastor, eu quero estreitar mais esse laço. Vem cá, eu quero interceder pela sua vida, em nome de Jesus.